A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto não tão abordado e quando é abordado pelas metades, não é abordado com profundidade. De uma forma rápida, eu quero falar sobre o anticristo e a grande tribulação. Muita gente acredita que a grande tribulação vai ser para os que ficarem depois do arrebatamento acontecer. Muita gente acredita que a igreja não vai sequer ver o anticristo ser revelado. E eu quero esclarecer algumas dúvidas, não do jeito que eu quero, não das palavras que eu quero falar, mas eu quero falar tudo com base bíblica. Com base bíblica, eu quero adentrar nesse texto, nesse versículo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1 em diante. Olha o que Paulo vai escrever sobre o anticristo, sobre o arrebatamento, sobre a tribulação. Ele destrincha esse assunto quase que todo. Eu vou ler aqui para os irmãos. Entretanto, em relação à vinda de nosso Senhor Jesus, o Messias, e a reunião para o encontro com ele, nós lhes pedimos, irmãos, que não se deixem abalar em pensamento, nem se tornem extremamente ansiosos por causa de um espírito ou uma mensagem transmitida, ou uma carta supostamente escrita por nós, com a afirmação de que o dia do Senhor já chegou. O dia do Senhor que ele se refere é o dia do arrebatamento, o dia do juízo, enfim, o último dia. Continuando a leitura. Não deixem que ninguém os engane de modo nenhum, porque o dia específico, porque o dia não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da lei do Senhor, o destinado à perdição. Ele se oporá a tudo o que as pessoas chamam Deus ou transformam em objeto de adoração. Ele se colocará acima de tudo, a fim de que se assente no templo de Deus e proclame ser Ele mesmo Deus. Vocês não se lembram de que quando ainda estava com vocês costumava lhes falar destas coisas? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado no tempo devido. Porque esta separação da lei do Senhor opera em segredo, mas permanecerá oculta até que o detém seja tirado do caminho. Então aquele que incorpora a separação da lei do Senhor será revelado, aquele a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela glória de sua vinda. Eu li 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o 8. E Paulo começa falando, não se deixe enganar em relação à vinda do Senhor, porque ela ainda não aconteceu. Não fiquem ansiosos, porque ela ainda não aconteceu. E não deixe que ninguém vos engane de modo algum, porque o dia não virá antes da apostasia. O que é a apostasia que Paulo fala? A palavra apostasia, apostatar ou apóstata, tem tudo o mesmo sentido ligado em uma coisa só, abandono do evangelho. O apóstata é aquele que pratica a apostasia. A apostasia é o ato de negar a fé, de abandonar o evangelho. E que grande apostasia é essa? O que é isso? Porque não vai ser apenas um caso isolado. Uma pessoa não vai abandonar a fé simplesmente. Vai ser uma grande massa de pessoas abandonando a fé. E por que isso? O próprio Paulo já deixa bem claro que o assunto é o anticristo. Então, a apostasia vai vir pelo anticristo, pela perseguição da igreja, pela tribulação que a igreja vai passar. Muitos que estão no nosso meio dizendo que adoram a Deus, muitos que estão no nosso meio dizendo que amam a Deus, nesse momento difícil, onde a igreja vai ser perseguida, onde se levantará um só governo, e esse governo se oporá a tudo que se refere a Deus,
se assentando como se fosse um próprio Deus, esse governante, quando as pessoas perceberem que não podem adorar a Deus mais publicamente ou serão punidas com morte, enfim, as pessoas vão começar a abandonar a fé. As fracas, as falsas vão começar a apostatar. E aí vai ter um crescimento, uma grande apostasia. Então vai acontecer a apostasia e vai ser revelado o homem da iniquidade, ou anticristo. E Paulo fala: não deixem que ninguém os engane de modo nenhum, porque o dia não virá antes da apostasia. Tem que acontecer duas coisas: não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da lei do Senhor, o destinado à perdição, o que se oporá a tudo o que for chamado de Deus. Ele não aceitará que as pessoas adorem outra coisa ou outra pessoa ou o próprio Deus. Ele vai querer ser o único adorado na terra. Então, para o dia do Senhor, o dia do arrebatamento, o dia do julgamento, tudo isso não vai acontecer sem duas coisas acontecer. A primeira, a vinda do anticristo, a revelação dele. E a segunda, que é a grande apostasia, que a vinda dele vai ser o pico de uma grande perseguição. E aí Paulo continua, no último versículo, no versículo 8, ele diz assim: então aquele que incorpora a separação da lei do Senhor será revelado, o anticristo. Então o anticristo será revelado, aquele a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela glória de sua vinda. Então Paulo está falando nesse momento que a apostasia, que o reino do anticristo governar dele, só vai ser acabado com a vinda do Senhor. Com a vinda do Senhor. Olha o que ele fala no final do versículo: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela glória de sua vinda. Agora Paulo fala uma coisa interessante no versículo 5. Ele fala assim: vocês não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar destas coisas? E agora vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado no tempo devido. Então o anticristo não pode simplesmente se revelar quando ele quiser, ou simplesmente em um momento aleatório. Há algo impedindo que ele se revele. E Paulo fala que os Tessalonicenses, nessa segunda carta aqui, quando essa carta é enviada, eles já sabem o que é que detém o anticristo de aparecer. Mas o que é que detém o anticristo? A gente tem que voltar no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 14. Jesus está falando nesse capítulo sobre os finais dos tempos e sobre o anticristo e a perseguição. Então, a partir do versículo 14 de Mateus 24, está escrito assim: e disse Jesus: e estas boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, como testemunho a todos os povos, e então virá o fim. O Senhor está dizendo, para vir o fim de todas as coisas, para vir o fim, é necessário que esse evangelho seja pregado a toda criatura, a todo humano vivo, em todas as terras, em todos os povos. Só então, quando a última pessoa no mundo ouvir o genuíno evangelho, quando a última pessoa no mundo ouvir a pregação do evangelho, quando ela tiver a oportunidade de aceitar Jesus, quando a última pessoa tiver a oportunidade de aceitar Jesus, quando a última pessoa no mundo tiver a oportunidade de aceitar Jesus, então virá o fim, será revelado o anticristo. E continuando pro versículo 15, o Senhor continuou falando: então, quando virem a abominação devastadora predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado, que o leitor entenda a alusão,
será o tempo para que quem estiver em Judá fugir para os montes. Então o Senhor fala, quando virem a abominação devastadora, que abominação devastadora é essa predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado? Não que Daniel tivesse um lugar sagrado. Entenda o texto. Então, quando virem a abominação devastadora predita por Daniel no lugar sagrado, quando vocês virem a abominação devastadora no lugar sagrado, que foi predita pelo profeta Daniel, então quem estiver em Judá, fuja para os montes. Que abominação devastadora é essa? O anticristo. As profecias dizem que ele vai se assentar em um trono, no templo de Jerusalém. Então o Senhor fala, o Senhor está falando para quem essa mensagem? Quando vocês virem o anticristo assentado no trono, lá em Jerusalém, no templo, então corram. Mas quem correr? Para onde? Vocês acham que o Senhor está realmente falando com quem não crê nele? Com quem não faz parte da igreja do Senhor? O Senhor está falando isso para a igreja. Quando vocês virem o anticristo, vocês vão ver. Quando vocês virem o anticristo, corram, fujam. O Senhor não está mandando as pessoas que vão ficar fugir, porque não tem mais para onde fugir depois do arrebatamento. Depois do julgamento não tem mais para onde fugir. O Senhor está mandando fugir aqueles que confiam nele, que não vão se curvar a esse governo maligno. Então eu espero que essa breve reflexão seja como um esclarecer de dúvidas. A igreja vai ver o anticristo? Biblicamente vai. Não sei se alguém te ensinou errado, mas na minha Bíblia está assim, na sua também vai estar. Segundo, a igreja, além de ver o anticristo, vai ser perseguida por ele? Claro que vai. O único motivo do anticristo vir para a terra não é para perseguir quem já está perdido no mundo. Ele vai trabalhar para fazer perder aquilo que o Senhor já tem. Ele vai trabalhar para fazer perder a quem já tem o Senhor. Se eu confessar Jesus hoje e amanhã ele aparecer, ele não vai focar em quem está bebendo, em quem aceitou o chip dele. Ele vai focar em mim, que estou me opondo ao governo, à doutrina satânica dele, sabendo que ele é enviado pelo próprio demônio. E por último eu quero ler Mateus 24 novamente, mas no versículo 30. E o Senhor continua dizendo, o Senhor Jesus diz: então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Então o Senhor fala, então virá o fim. Quando vocês virem o anticristo, corram, fujam. E ele vai falando. Eu não vou ler tudo para não alongar o vídeo mais. Mas ele começa a falar do anticristo no versículo 15. E lá no versículo 30 é que ele fala, então, depois disso, depois do sol escurecer, depois das estrelas serem abaladas sobre a terra, depois de você verem o anticristo, depois de vocês fugirem, então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, no céu, com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com grande som de chofar ou de trombeta, depende da tradução da sua Bíblia. E eles reunirão o povo eleito dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Então esse versículo aqui também explica uma coisa: o arrebatamento e o julgamento são as mesmas coisas? São. Porque naquele dia em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja,
Ele vai reunir todas as tribos da terra. Elas se lamentarão, porque vão ver o Filho do Homem, Jesus, vindo da glória, com glória e grande poder. E ele enviará seus anjos reunir o seu povo, enquanto uns se lamentarão, outros serão reunidos para a glória com o Senhor. Então aqui já começa o julgamento. Eu não vou continuar adentrando mais nesse assunto para o vídeo não ficar longo. Já deu 15 minutos e 40 e poucos segundos. Vai estar aparecendo um cardzinho aqui em cima do vídeo, na lateral do vídeo. E você pode ver que a vinda do Senhor Jesus já está próxima. E eu te recomendo que você clique nesse cardzinho e veja o vídeo dos sinais da vinda de Jesus que está aparecendo, para que você entenda melhor sobre esse assunto da escatologia, do fim dos tempos, que de fato a gente já está, só não vê quem quer. O próprio capítulo todinho de Mateus 24 já dá todos os sinais, e todos os sinais estão se cumprindo. Jesus está voltando. Ele vai voltar. E que a gente possa voltar para Ele antes. Fiquem na paz, irmãos. Fiquem na paz. E que o Senhor nos sustente nessa hora até a morte. Ou até a vinda dEle. Em nome de Jesus. Fiquem na paz, irmãos. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar